Oi, pessoal, tudo bom? Então, vamos começar aqui, então, o nosso encontro, né? Eu sou o Bruno, né? Estou aqui junto na Associação Brasileira de Compostagem e a gente vai falar hoje sobre a compostagem doméstica, né? E a vermicompostagem, né? A gente está aqui, então, junto na Semana da Compostagem. Eu vou primeiro já compartilhar com vocês aqui a apresentação, que a gente já acompanha tudo aí. Então a gente está aqui dentro, então vamos começar daqui a umas 2 semanas, a Semana da Compostagem Brasil, né? 2023. E a compostagem a gente vai envolver tudo, né? A gente vai envolver desde a larga escala até a pequena escala ali, né? Compostagem doméstica, né? E então aqui hoje a gente vai conversar um pouco sobre como é que a gente pode conhecer primeiro como é que é a vermicompostagem, né? E algumas ideias de como é que a gente pode fazer algumas ações, né? Que eu acho que é bem interessante para a gente fazer no Brasil todo aí, né? Então aqui eu dei uma ideia aqui, né? Compostagem doméstica, né? Algum dia você terá que cultivar algo, né? Muita gente começa por minhocas, né? Ainda mais no meio urbano. Então essa coisa da compostagem, ela tem essa coisa com cuidado, né? Então por isso a gente começa a fazer aqui, né? Então, pessoal, esse daqui é o evento, ele vai ser tão organizado pela Associação Brasileira de Compostagem. Não sei se todo mundo aqui conhece, né? Então, a gente teve início aqui em 2021, né? Ano passado, né? Durante a primeira Semana Internacional da Compostagem, né? Teve a primeira organização. Então, bem dizer, a gente está há um ano já de existência. Ah, Teve, então, a formalização, né? Em outubro, né? De 2022. Isso daí surgiu pelo grupo ali de composteiros do Brasil, né? Que é um grupo que é de empresas ali de compostagem, empresas e projetos, né? Que discute ali a parte de envolver a compostagem, né, no Brasil. E essas diversas empresas, né, de compostagem se apoiam, né, fortalecem esse movimento, né. A partir disso, a gente levantou diversas necessidades, né, e a gente viu que a formalização da nossa profissão e a viabilidade do nosso negócio são necessidades urgentes, né, hoje, né. Então, esse é um dos papéis aqui da Associação Brasileira de Compostagem. E dando início aqui, então, pessoal, não sei se todo mundo conhece o ciclo dos alimentos, acredito que sim, mas é bom só a gente dar uma pinceladinha, né? A gente tem que saber, então, que um dia, alguma hora, tudo que teve vida volta para a Terra, né? Então, tudo que teve vida, às vezes o pessoal pergunta, o que que pode ir para compostagem, né? Então, tudo pode ser compostado, né? Tudo que um dia teve vida, né? Exceto o plástico, né? Então, toda a matéria orgânica, né, ela será alimento de algum ser vivo, né, até que ela se estabilize, né. Esse processo envolve desde grandes predadores, né, até uma infinidade de micro-organismos, né. Então, vai desde ali do ser humano, né, predadores grandes, até bactérias, fungos, as minhocas, tudo, né. E por isso, né, por envolver todo esse ecossistema, tudo, né, esse processo possui uma grande variedade de caminhos, né. Então, a escolha dele é importante para a não geração de impactos negativos. Por que isso, né? Porque a gente pode simplesmente deixar o resíduo descoberto, né? Uma pilha solta na rua. Aquilo dali é uma fonte de alimento, é uma fonte de energia, né? Que está sendo disposta ali, né? E ali pode atrair vetores, né? Ele vai atrair vetores, vai espalhar aquilo tudo, vai dar doença, né? Vai ter problema sanitário na nossa cidade. A gente não quer. Então, a gente tem que saber como conduzir esse caminho, né? E o outro caminho também acaba acontecendo se tu empilha um monte de matéria orgânica sem cuidar direito, né? Tu deixa ali um processo sem oxigênio, vai gerar anaerobiose. Essa anaerobiose, ela vai gerar gases de efeito estufa, né? Vai gerar ali os metanos e tudo, né? E se fosse numa pequena escala na natureza, ok, né? Não teria problema, mas a gente está em escala urbana, né? Então, isso daí vai gerar muitos gases, né, que a gente sabe bem que causa malefícios tanto
para a própria cidade quanto para o meio ambiente, né? Porque as coisas estão interligadas, né? Porém, esse caminho pode ser bem conduzido, né? Que é como se fossem os biodigestores, né? Então, tu pode utilizar esse mecanismo de geração de metano, tu aprisiona ele e a partir dali tu produz energia, né? Então, você tem que saber como é que funcionam esses caminhos, né? E para tu poder trilhar ele de forma segura e correta, né? E aqui, né, pessoal, começa mais da compostagem, então nada de biodigestão agora, né? Então vamos falar sobre a compostagem mesmo, né? Ela é um processo aeróbico e termofílico, né? A definição, né, correta, né, que a gente tem. Por que que ele é aeróbico e termofílico, né? Porque ele vai ter um foco de não emitir expressiva geração de gases de efeito estufa, né? Que eu falo não emitir expressiva geração, né? Porque a gente aqui, eu estou conversando aqui, estou emitindo CO2, que é um gás de efeito estufa, né? Sempre vai ter alguma emissão, né? Mas a compostagem, ela se preocupa em emitir a menor quantidade possível. Então, quando a gente faz o processo aeróbico e termofílico, a gente vai fazer com que não tenha essa emissão, né, muito grande. Ela vai, então, eliminar patógenos, né? A gente tem esse foco de eliminação de patógenos para não dar doença para o nosso solo, não levar doenças para nossas plantas, né? Ele vai, então, inviabilizar sementes presentes nesses resíduos, né? Porque a gente tem que pensar a compostagem como uma atividade que vai ir depois para uma horta, né? Para uma agricultura, né? Então, se tu mandar esse teu composto orgânico cheio de sementes que poderão germinar, né? Vai acabar gerando bastante inso, bastante mudas que não são necessariamente ah, desejáveis, né? Para o momento, né? E também vai ter o foco de produzir um composto orgânico de qualidade, né? Novamente com essa parte de hortas de agricultura e até mesmo de recuperação de áreas degradadas, né? Então, tu tem que botar de novo vida nesse teu solo, né? Então, é essa a qualidade que vai ter o teu composto orgânico, né? E aqui, essa imagem é do composto orgânico que eu fiz aqui em casa. Acho que foi do ano passado até, né? Que às vezes a gente pensa, nossa, compostagem vai sair só aquele composto orgânico bem fininho, bem bonito ali, né? E na verdade não. Na verdade a gente precisa peneirar, precisa dividir ele e tudo, né? Então o que eu estou segurando na mão aqui, então é o composto que eu tirei de dentro da composteira. Na esquerda que é o que passou na peneira, né? Que ele fica mais fininho, né? Tem como passar uma peneira mais fina ainda. E na direita aqui é o que fica retido, né? Então, muita coisa que acaba indo na composteira, né? Os pedaços maiores, principalmente, e como a gente vê aqui, serragem, madeiras e tudo, né? Elas ficam retidas, elas demoram um pouco mais para se entrar na compostagem finalizada, né? Então, isso daqui ela retorna para a compostagem, né? Para as leiras ou para a própria composteira, né? E o que a gente mais conhece aqui de compostagem doméstica, né, pessoal, é a parte da vermicompostagem. Então, é um outro tipo de compostagem, né? Um braço da compostagem, né? E ele é caracterizado por elevada umidade e um processo mesofílico, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, né? Termofílico, né? Acho que muitas pessoas sabem, mas o termofílico é quando é a partir de 45, 50 graus Celsius até 80 graus Celsius, né? Então, são elevadas temperaturas. E aqui é mesofílico, então é, digamos, a temperatura ambiente, né? Então ele vai ali de 20 a 40 graus Celsius, né? Isso porque, né, a gente pode ver que as minhocas elas são mais sensíveis, né? Então se tiver elevadas temperaturas, a gente vai acabar cozinhando elas, né? E elas vivem em ambientes muito úmidos, né? Então a gente tem que sempre cuidar a parte de umidade para oferecer esse habitat legal para elas, né? E ela vai ter o foco, né, muito semelhante ao da compostagem, né, tradicional que a gente viu ali, né? Então, não vai emitir expressiva geração de gás de efeito estufa. A eliminação de patógenos, ela está caracterizada muito pelas minhocas, né? Elas comem muito os ovos de aumentos e alguns outros tipos de patógenos junto, né? Por causa das bactérias que estão presentes.
ela vai produzir o humus de minhoca, né? Esse humus de minhoca ele tem uma característica, uma qualidade até superior, né, do composto orgânico normal, né? Então ele tem um valor diferente, né? E que é uma coisa que os composteiros urbanos gostam bastante, né? Que tem a parte da germinação de sementes, né? Porque tudo que tu coloca ali dentro vira uma muda, né? Então tem gente que gosta bastante, ali coloca lá as sementes ali dentro, com a casca de tudo, enquanto vê eles tem umas mudinhas de tomate ali, tudo para tu botar nos teus vasos, né? Deixa eu ir pro próximo aqui. E a vermicompostagem, né? Ela pode ser feita em casa, né? A gente pode fazer, logicamente, né? Mas só é necessário, então, ter um recipiente com ventilação. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, o recipiente com ventilação, né? Então, aqui a gente pode ser um balde grande, pode ser um balde pequeno, pode ser uma caixa, pode ser coisas empilhadas e tudo, né? O recipiente ele tem que ter ventilação e drenagem, porque a vermicompostagem, ela tem bastante umidade e pouca temperatura, então ela vai drenar o seu líquido para o fundo, né? Ela vai gerar muito líquido, né? Tu vai precisar, então, do humus com as minhocas, né? Porque não tem como fazer vermicompostagem sem minhocas, né? Lógico. Tu precisa ter acesso ao material estruturante, né? Não adianta a gente fazer uma composteira, um minhocário, né? Começar ali a compostagem, você ter um acesso a um material estruturante, né? A gente tem que pensar a logística da tua atividade, né? Então, você tem que ter ali uma madeireira parceira, ali uma ferragem que trabalhe com a serragem, né? Ou alguém que vai te oferecer ali umas folhas secas e tudo, né? Para tu poder utilizar na tua compostagem. E eu destaquei que a gente precisa ter dedicação, né? Porque precisa trabalhar, precisa estar ali em cima ali da composteira cuidando para ver se está tudo certinho. E, pessoal, precisa saber enfrentar frustrações, né? Porque a gente às vezes começa, vou fazer o minhocário aqui, vai dar tudo muito certo aqui, e a gente tem que saber, então, pessoal, que pode dar algum problema, né? As minhocas podem fugir, podem morrer, pode dar alguma mosquinha ou outra, pode dar alguma infestação. Então, a gente tem que estar bem ciente, né? Ou até quando a gente for explicar para as pessoas, para as escolas, para quem for ter esses miocários, né? Que, né, tem que ter essa dedicação e que pode acontecer algum problema ou outro, sabe? E tudo bem, sabe? Deu ali alguma mosquinha ali, tu sabe que tu vai ter que tapar direito ali teus resíduos. As minhocas começaram a fugir, tem que saber o porquê, né? Daí vai lá, revolve, cuida ali direitinho, que tudo volta ao normal, sabe? Nada de caos, demasia, assim, sabe? E aqui eu tenho, então, pessoal, a gente pode fazer alguns exemplos de miocários, né? E eu gosto muito de soltar a criatividade, né? Porque às vezes a gente fica muito nesse da esquerda aqui, né? Que é um modelo tradicional de caixas, né? Que coloca três caixas, né? A de baixo vai recolher o churume, né? O biofertilizante, né? Perdão. E as duas de cima são as caixas digestoras, né? Então aqui tu vai começar com a de cima, né? Tu vai lá, encheu tudo, daí depois tu troca de lugar com a de baixo. Pode fazer assim, que é o tradicional, que é o, digamos, o mais fácil até de mexer, né? Mas conforme o recurso que tu tiver, o espaço que tu tiver, né? Pode fazer somente com balde, que é uma coisa que eu vejo bem didático, bem acessível, né? Para tu ver o processo de vermicompostagem. Que aqui uma coisa que eu inventei, né? Que era o Minho Uni. Então, basicamente, eu instalo uma caixa de sorvete, né? Na torneira, encho de serragem no fundo, né? E isso daqui já vira o meu sistema de drenagem do líquido, né? Então, aqui de vez em quando, é só abrir a torneirinha e tirar o líquido. Eu fiz isso daí também com caixas, né? Que às vezes é uma pessoa que mora sozinha, né? E tem espaço para ter uma caixa, né? Daí a gente faz esse gradil aqui no meio e isso daí vai ter essa divisão de etapas, né? Então, aqui tu vai começar a primeira etapa, vai lá colocar os resíduos, vai colocar a serragem por cima, vai fazer aquelas camadinhas bonitas. Daí terminou um,
vai para o outro lado, né? E assim vai fazendo, né? Daí terminou de encher esse daqui, provavelmente esse primeiro aqui já vai estar pronto, né? Daí tu retira esse humus. E esse daqui eu fiz numa feira orgânica daqui de Porto Alegre, né? Que eles tinham lá um tonel grande, daí a gente fez esse mesmo esquema ali de instalar caixa, torneira, e ali eles vão colocando aos poucos, né? Aqui dentro, aqui os resíduos, né? Porque se a gente for colocar em demasia, né? Se a gente se mostrar muito lá, colocar muito resíduo, a gente compacta demais, né? O resíduo e acaba sufocando as minhocas, né? Daí sufoca as minhocas e acaba matando elas, né? Então aí, se for colocar em tonéis grandes, assim, a gente tem que cuidar essa questão de colocar muita quantidade em pouco tempo, né? Esses são alguns exemplos de miocários, né? E daí, como a gente vai cuidar desse miocário, né? Peraí que eu acho que teve uma mensagem só aqui. Exato, por isso que não surgiu o serviço de coletas, mas a gente vai ter um momento depois até para tirar dúvidas, pessoal. E daí a gente pode conversar melhor daí. Ó, então, como cuidar do miocárdio, né? A gente, para ter segurança, a gente vai inserir apenas frutas, legumes e verduras, né? Sim, os cítricos, né? Cafés e chás. Isso daí é os elementos seguros, né? Para a gente começar, né? E entender como é que funciona a vermicompostagem, né? Eu sempre sugiro, né? Misturar com um pouquinho de serragem, né? Para ajudar a aerar ali um pouquinho, né? E depois, né? Lógico, tu vai tapar com serragem. Essa serragem, pessoal, tem que ser de verdade, né? Eu falo de verdade porque não pode ser aquela serragemzinha em pó, né? Porque a serragem em pó ela vai compactar muito e não vai permitir que entre oxigênio, né? Vai dificultar bastante também a locomoção das minhocas. E fora que muitas vezes o pó de serragem, né? Às vezes ela é daquela madeira de MDF, então vai ter ali uma cola junto, tudo, né? E a parte que também é muito importante é manter a umidade média alta, né, do nosso miocárdio, né? E reforço aqui dedicação, né? A gente sempre tem que botar muita dedicação, tem que falar para as pessoas que precisa ter alguém sempre cuidando, ou que a pessoa mesma tem que ficar cuidando ali, né? Não é só, tipo, vou colocar o resíduo ali dentro, tapei com serragem, esquece, sabe? Tem que ter o cuidado. E para isso, principalmente no começo, né, tem que ter observar bastante, sabe? Observar, observar, observar. Ver ali como é que estão as minhocas, às vezes até vai com uma luva, né? Vai ali, observa um pouquinho, dá uma revolvida de vez em quando, né, para tu ter essa noção de como é que está indo o processo de compostagem, né? E para tu também saber se está úmido ou não, né? Se às vezes pode até ocorrer de estar úmido demais, né? E aí, quando a gente vê que está úmido demais, tu vai ver que tu chega a ter até líquido no meio, né? E tem também, então, daí a manutenção que é mensal, né, e anual, né? Então, digamos aqui na mensal, então, é quando tu vai precisar retirar esse humus pronto aqui, né, para utilizar, né, que tem que liberar espaço. E a manutenção anual, né, que é nesses casos que é somente um recipiente, né, que daí tu precisa retirar todo o conteúdo, né, limpar a caixa e limpar a torneira, né, que é uma coisa que é rápida também de fazer, né. E também, pessoal, uma coisa que eu gosto bastante, assim, que foi uma criação que eu tive na pandemia, que é o miocário, né, que cabia na palma da mão, que chamava de miniocário, né. Isso daí era uma coisa que era para ser meio que um brinquedo também para as crianças que estavam em casa, né. Então, e também para ter o contato com a compostagem, né. Então, aqui dentro aqui pode ter as minhocas, né. Então, a partir com 2 potes de sorvete, né. Então, um fica embaixo, né? Tu não fura nem nada, né? E o que fica por cima, tu faz os furinhos embaixo, né? Para poder escoar o líquido, né? E na tampa, às vezes pode fazer um furinho ou outro, né? Mas daí, se tem bastante abertura, né? Se a pessoa abre uma vez por dia, esse miocárdio não precisa ter
ter esses furinhos, né? Ele vai oxigenar quando tu for abrir a tampa, né? E uma coisa que eu acho muito interessante foi para fazer essa parte mais didática, né? Para mostrar o mundo das minhocas para crianças, né? Isso tem tanto para apartamento ou até mesmo para as escolas, né? É uma ferramenta bem interessante. Até porque não é sempre que tu tem acesso a baldes, né? Ou caixas ou tambores, né? Às vezes o recurso que a gente tem são potes de sorvete, né? Então é uma coisa que é uma ferramenta que a gente pode utilizar. E aí, a gente conhece somente compostagem com minhocas para fazer em casa? Não. A gente pode fazer também o processo sem minhocas, pessoal. Esse daqui, então, era uma composteira, né, que era uma caixa de 60 litros, que é basicamente essas caixas de minhocário, né? Que tem tradicional, né? Eu fiz uma abertura aqui com vidinho, né? Para fazer essa oxigenação, né? Mais passiva. E eu simplesmente eu fiquei misturando aqui dentro aqui os resíduos orgânicos com as folhas secas, né? Tapava com humus por cima também, ajudava, né? E esse processo ele pode ocorrer, né? Porque o processo todo da compostagem, ele tem micro-organismos, né? Do início ao fim. Então, não precisa necessariamente ter minhocas, né? Pode fazer todo ele só com micro-organismos, né? Então, ele pode fazer isso de forma simples, como eu fiz aqui, mas o ideal ainda é usando os fermentados da técnica Takakura, né? Então, a Takakura, que eu digo até que é para realizar o sonho de quem sempre quis ser um alquimista, né? Porque é uma coisa que tu vai ali cultivar em fermentados, né? Esses micro-organismos, né? E é bem interessante, né? Porque ela surgiu por uma necessidade, né? De enfrentar uns problemas de saneamento que estavam ocorrendo em umas cidades da Ásia, né? Então, o Koji Takakura, ele fez essa parte de auxiliar, né? E daí, para ajudar essas cidades que estavam em desenvolvimento, né? Ele precisou utilizar elementos que tinham de fácil acesso, né? Nas cidades, né? Então, ele viu ali que tinha cascas de alimento, flores, folhas, né? Alguma coisa de vinho, cerveja, queijo, né? São fontes fáceis de encontrar nas cidades, né? Então, ele fermentou bastante isso e, através disso, houve um incremento na quantidade de micro-organismos decompositores, né? E depois, quando tu coloca nessa composteira, ele vai acelerar muito o processo, né? Tu joga uma bomba de micro-organismos ali dentro, né? Então, ele vai aquecer bastante, vai terminar o teu processo de compostagem ali em um mês e pouquinho, assim, né? Bem rápido. Daí aqui mostrando o Takakura, né? Então, tem bastante coisa aqui da Takacurando, né? Eles fazem umas composteiras que são bem aeradas, né? Eles montam de madeira, daí tem um material que ele permite respirar bem e não entra nenhuma mosca, nenhum vetor, né? E imagina uma caixinha desse tamanho aqui que deve ter, não sei, uns 30 litros no máximo, ela chega ali aos 65 graus, sabe? É muito impressionante, assim, um espaço muito pequeno conseguir alcançar elevadas temperaturas, né? Então, até por isso que ela é considerada compostagem também, né? Processo. E aqui essa outra imagem que é dos fermentados, né? Então, aqui na esquerda, aqui, o pessoal faz o fermentado com açúcar para utilizar os queijos, os iogurtes, né? Cervejas e vinhos, né? E nesse outro aqui que eles utilizam um pouquinho de sal para fazer o fermentado daí das cascas dos alimentos, né? Que é incrível porque é na casca dos alimentos que a gente tem os micro-organismos que fazem a compostagem também, né? E aqui também tem os lactobacilos, leveduras, né? Também fazem essa função. Daí aqui eu trouxe essa imagem também para a gente ver que lá eles utilizam muito, sabe? Takakura lá na Ásia junto a Takakura e o bokashi, né? Então, a compostagem, ela tem essa questão de cultura, né? Então, enquanto aqui no Brasil, na América, utiliza muito essas vermicompostagens, as minhocas, né? Lá na Ásia, eles utilizam quase 100% só esses fermentados de Takakura e Bokashi, né?
Então, trouxe essa curiosidade, assim, como a compostagem é uma coisa cultural de cada região também, né? E também, pessoal, vim trazer um assunto um pouco mais polêmico, né? Podemos dizer, né? A gente pode fazer compostagem de papel higiênico? Será que é possível? Né? Então, aqui eu te mostrar para vocês, então, a composteira doméstica, né, pessoal? Que isso daqui é apenas para o papel higiênico, que é uma forma também da gente fazer a compostagem, né, que, digamos, né, é muito volume que a gente utiliza de papel higiênico, né, que vai lá para o aterro sanitário, né? Então, a gente precisa englobar também a parte do papel higiênico na nossa compostagem, né? Só que ela é uma compostagem à parte, né? A gente não vai misturar com, com a compostagem comum nossa, né? Porque tem a questão de possibilidade de alguns patógenos, né? Vai poder complicar teu uso depois, né? Então, a gente pode fazer, então, com o recipiente que tu tiver, né? Então, pode ser um balde ou caixa, né? Isso daí pode ficar dentro do teu banheiro ou num ambiente externo, né? E o funcionamento dele é mais simples do que o miocárdio comum, né? Você pode ver aqui, né? A gente simplesmente só coloca o papel higiênico aqui por cima, né? E as minhocas já estão aqui até por cima aqui porque elas adoram, sabe? Não precisa colocar serragem nem nada, sabe? Então é uma coisa que funciona super bem e eu digo para vocês que é o tipo de compostagem que as minhocas melhor se adaptam. Elas adoram uma cocomposteira, né? Como é que a gente faz esse passo a passo, né? A gente vai conseguir, então, um recipiente, né? A gente vai fazer uma ventilação nele, né? Porque sempre quando envolve algum ser vivo, né? Seja micro-organismos ou minhocas, ou, né? Vai precisar fazer ali alguns furinhos, né? Essa daqui foi a primeira que eu fiz, né? Então tava ali com receio que tivesse ali fosse chamar alguma mosquinha ou outra, né? E daí eu grudei bidim, né? Dá para fazer isso daí com cola quente, né? Eu grudo o bidim, né? O feltro, né? Nessas regiões que tem os furinhos, né? Mas eu tenho um outro que eu fiz sem esse bidinho aqui, ele não atraiu nenhuma mosca, sabe? É bem tranquilo de fazer. Mas se vocês estiverem seguros, pode fazer essa forma aqui também, né? Então, no fundo, a gente vai deixar uma camada de serragem e humus com minhocas por cima. Essa torneira foi porque eu pensei que ia ter líquido, né? Mas ele acaba não gerando líquidos, né? Ele é bem seco, esse daqui, né? Então, ele não vai gerar líquido. Então, se quiser ter segurança e colocar a torneira, pode colocar, mas não tem necessidade. Então, ele vai colocando todo o papel higiênico usado, né? Então, ele não vai precisar de serragem nem folhas secas. Tem que ser um papel bem molhado, né? Para ele ser bem ingerido rapidamente, né? Então, aqui, por exemplo, pode colocar durante o dia os papel higiênico e depois vir com um regadorzinho ou molhar de alguma forma esse papel higiênico aqui, né? Porque daí as minhocas, elas gostam muito de ambiente muito úmido, né? Então, quando tu molha, tu vai atrair elas para aquele ambiente, para o papel higiênico aqui, né? E o clássico, né? Depois que encher o balde, a caixa, troca por outro. E daí a gente tem alguns cuidados, né, necessários, o que é óbvio, o óbvio precisa ser dito, né? Quando a gente vai mexer no conteúdo desse balde, né, a gente precisa usar luvas, né? Esterilizar elas depois, né, só para ter essa segurança. Esperar ao menos alguns meses, né, depois que ele está cheio, né? Esperar alguns meses até tudo virar humus para tu poder retirar e utilizar nas tuas plantas, né? As minhocas elas se alimentam de ovos de eumintos, né? Logo, a contaminação é próxima a zero. Mesmo assim, né, faça o uso desse humus apenas para paisagismo ou árvores, evitando espaços públicos, né? Como praças e terrenos. Que é isso, né? Porque às vezes tem algumas pessoas que vão estar ali junto, pode pisar, pode botar a mão ali, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque mesmo que seja contaminação próxima a zero, né? A gente tem que ter essa responsabilidade também, né? E o que eu acho mais legal de usar isso daqui, às vezes quando tu vai renovar, né, a terra dos teus vasos, sabe? Às vezes tu vai lá, mistura com esse humus ali, deixa ele lá mais embaixo, mais seguro que isso, impossível daí, né?
Oi, Então, gente, tudo calma aí. Eu vou então passar para vocês ali o relato do Luca, né, da Composta em Pé, que a gente passou ali umas orientações, né, para ele fazer esse composteira, né, ali no pátio dele, né, e ele está fazendo já faz um ano por aí, e vou passar aí para vocês daí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Luca da Composta em Bé, aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Eu já vim mostrar para vocês a nossa cocomposteira, né? A gente coloca aqui os resíduos do banheiro, papel higiênico, também colocamos o fio dental que a gente compra biodegradável, as necessidades das nossas gatas com a areia que é biodegradável também, né? E aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui tem um pouco de como funciona. A gente coloca junto com as minhocas californianas, né? Dá uma misturada, a gente coloca mais ou menos uma vez por semana e revolve, né? Isso vem durando mais ou menos um ano já. E as minhocas super consomem, né? Elas não fogem, né? Não costumam molhar muito, deixa ela mais na umidade, assim, da rua, né? Então é isso, né? Para evitar muito mais rejeito, né? Enquanto a gente também não tem um banheiro seco, a gente pelo menos o resíduo orgânico do banheiro a gente consegue todo ele compostar. É claro que tem que evitar colocar plástico, né? Ou qualquer coisa descartável, como absorvente, ou o próprio fio dental, quando não é biodegradável, também tem que cuidar. Mas de resto ela funciona super bem, né? Já estamos desmistificando para um monte de gente aqui na nossa cidade. E não tem cheiro. E não tem cheiro. Aí, ó, que bacana, né? Então, é bem isso, sabe, pessoal? A gente pensa, nossa, o negócio vai dar cheiro, vai dar um monte de problema ali, mas é super simples, sabe? A gente se surpreende como é simples e prático fazer a compostagem dos papéis higiênicos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para frente aqui. Oi, gente. Aqui é o Cuca, para frente. Mas então é isso, vamos passar por um espaço para tirar dúvidas, né, pessoal? Deixa eu parar aqui. E por enquanto podemos tirar dúvidas aí, se alguém, depois disso tudo, aí quer falar algum relato, alguma coisa assim, né? Ou se quiserem somente comentar alguma coisa. Deixa eu ver se Boa, tem mais alguma coisa. Brunão! Rebentou, Oh. cara. Ele tá falando do Fields? Eu mesmo. Muito bom essa live aí, muito boa. Já faz a compostagem aí, Fields? Faço que eu tenho aqui 5 cachorros, cara. E o que mais me indigna é que eu, apesar de eu fazer a compostagem de todo o cocô dos cachorros, ainda tenho os vizinhos que botam no saquinho e deixam justamente na lixeira aqui de casa. Ah, é sacanagem, né? Mas daqui a pouco tem que convidar junto, né? Mas é uma batalha difícil, né? Deixa eu ver aqui, tem mais aqui. Falta aqui. Mas, no mais é isso, então, pessoal. Então, aqui, eu agradeço vocês, né? Por estarem participando aqui tudo. E tem também a parte do verme filtro, né, Anderson? Verme filtro é uma coisa interessante também da gente implementar para a parte do esgoto, né? Ele funciona super bem. E daí dá para reaproveitar os tonéis, né? É só fazer as conexões ali hidráulicas ali tudo. Funciona super bem. E, pessoal, não sei se conhece aqui, deixa eu ver aqui, é o link aqui da bio, a biocompostagem, né? Acho que depois vai ter de amanhã, vai ter o linkzinho aqui.
A gente tem aqui também o site aqui da Semana do Compostagem Brasil, né? Tem algumas coisas para chamar. E, deixa eu ver aqui, a gente vai ter o compostômetro e aqui a gente vai ter o cadastro e aqui sua atividade, né? Então, aqui, se tu quiser fazer alguma escola, se quiser fazer na tua cidade alguma coisa, né? Aí tu pode vir aqui cadastrar, né? Que daí ele vai partir para essa janela. E daqui tu vai colocar, tipo, o nome da tua organização, a tua categoria, se tu é estudante, se tu é ONG, se é da parte do setor público, privado ou outro, né? E vai colocando aqui o que que tu vai querer fazer, né? Então, uma coisa que vamos começar a movimentar, que agora a gente está no dia 25, a gente tem mais essa semana e mais a outra daí para fazer isso. Né? A gente também tem aqui no meio aqui o mapa dos composteiros do Brasil, né? Até se tu quiser estar em contato com algum composteiro do Brasil para te ajudar em alguma atividade, né? Tu pode vir aqui consultar, né? Então o pessoal vai estar aí bem à disposição também para dar esse auxílio. Mas então é isso, pessoal. Agradeço vocês aí. Vou deixar aí então mais um pouquinho ali para o pessoal comentar mais alguma coisa, se tiver. A gente tem aqui na Joseira. Qual a metodologia para manter as minhocas em diferentes estágios, mas principalmente maior população na fase reprodutiva? Peraí. Manter as minhocas em diferentes estágios. Como assim diferentes estágios, Zé? Se quiser abrir o microfone. E aí, Bruno, boa noite. Boa noite, Beleza? pessoal. Então, Bruno, a minha dúvida é por que a minhoca, na verdade, a alta degradabilidade do resíduo acontece quando a minhoca está na sua fase adulta e reprodutiva, né, com os anéis e tal, né? E eu tenho dificuldade de manter ela em maior população, ou seja, de estar em constante degradabilidade esse resíduo por causa delas, por causa da fase delas. Aí eu queria te perguntar qual metodologia tu usa para manter elas nessa fase de anel, assim, que ela tá com os anéis. Porque ela vai se reproduzir bastante quando tem pouca quantidade de minhocas para uma quantidade muito grande de alimento, né? Daí quando elas alcançam ali uma quantidade de minhocas já grande, né? Daí elas vão começar a se reproduzir menos, né? Então, se tu quer ter essa produção de minhocas, né? Uma minhocultura, assim, digamos, né? Daí tu vai ter que retirar essas minhocas, né? O que é até interessante, tu retirar as minhocas e botar em outro espaço, né? Ter dois espaços ao menos, né? De produção de minhocas, porque se tu fica sempre no mesmo espaço, né? Elas começam a sempre se reproduzir entre si e a variabilidade genética delas começa a falhar um pouco, né? Então elas começam a enfraquecer. Então, se tu tira, coloca em espaços diferentes, né? E de vez em quando tu faz essa mistura, tu vai estar melhorando essa parte genética delas daí, né? Acho que só um comentário a mais. E que pode talvez melhorar a reprodução delas é um ambiente com talvez menos serragem, né? Mais úmido, né? Que daí vai ser um habitat mais favorável para elas, né? Então, acho que de dica que eu posso dar é esses dois, né? Tipo, talvez diminuir a quantidade de minhocas, né? Retirar e aumentar a umidade, né? Às vezes, quando tu aumenta a umidade ali tudo, elas ficam mais vorazes ali, né? Fica mais favorável para elas. Certo, Bruno, valeu. Beleza. O Anderson falou que bocage também é interessante como pré-compostagem, né? E depois que reduzir a acidez, entregar para as minhocas. Ainda não fiz esse método. Eu ainda também não fiz esse método, né? Que eu ou fazia a Takakura ou fazia a vermicompostagem direto daí, né? Mas eu não sei se exatamente ele funciona como pré-compostagem, né? Não sei como é que fica, se ele faz acidez ou não.
né? O bocashi, eu confesso que eu não entendo muito, assim, né? Mas teria que estudar, né? Porque ele começa ali, ele faz a primeira etapa ali, né? Dentro do balde, dentro da caixa, no bocashi. Depois que ele termina, tu precisa finalizar no miocárdio, né? Então, ele é interessante, né? Tu pode fazer os dois dentro de casa, né? Então, tu pode ter o balde do bocashi e uma caixa de miocários, né? É uma metodologia bem interessante, né? De uma complementa a outra, né? Porque a vermicompostagem, às vezes, a minhoca, ela demora um pouco para começar a degradar, né? Porque, não sei se perceberam, quem cuida de minhocas, né? Ela não tem boca, né? Então, ela não vai comer os alimentos mais duros, né? Ela vai comer mais as papinhas, né? Então, a minhoca ela vai começar a degradar os alimentos depois que os fungos, as bactérias começam a fazer essa pré-compostagem para transformar em papinha para elas, né? Então, o bocashi ele vai ser um grande auxílio nisso, né? Às vezes eu deixo o resto, as cascas de fruta, legume, dentro de um potinho de sorvete alguns dias, porque quando joga na composteira, justamente reiterando isso que você acabou de dizer, já fica mais macio para que as minhocas possam se alimentar. Exato. Isso daí tu pode fazer até com os cítricos depois, quando tiver mais experiência, mais técnica, né, de miocárdio, né? Aí tu faz a pré-compostagem, deixa ali, acho que até umas 2 semanas, né? Deixa num balde ou num pote, né? Fazendo esse pequeno revolvimento, né? Para tirar a acidez, né? E daí depois tu pode jogar no teu miocárdio daí, né? E daí é interessante que não seja também grande quantidade, né? Porque se tu for botar em grande quantidade uma coisa muito ácida, daí é o caos na casa das minhocas, né? Ó, o Anderson também, ele fez compostagem com folhas e takakura. Depois de um ano nasceram até cogumelo. Pois era um composto em maturação, até uma orquídea quase morta brotou. Exato. Né? Porque ele tem essa sucessão, né? Na compostagem que utiliza micro-organismos, né? Que ele começa muito forte com bactérias, né? E depois dali ele tem uma sucessão para utilizar os fungos, né? Então, por isso que de vez em quando acaba surgindo alguns cogumelos ali no meio, né? Que bacana. E aí, pessoal, tem alguma coisa mais para comentar? O que vocês já fizeram de compostagem? Tem alguém aqui que nunca fez compostagem na vida? Que, tipo, veio para cá para querer saber como é que é a composteira, tudo. Heloísa, eu nunca tinha feito compostagem antes. Ah, que legal. E vai querer começar com qual? A gente apresentou algumas técnicas aí, né? Será que a gente vai começar com as minhocas? Tá a pilhada de fazer com a, com a composteira na palma da mão, aquele de potinho de sorvete também para começar. Com certeza a minhoca. É, as minhocas elas são muito famosas aqui, né? Então, compostagem também, legal. Então a gente só tem que ter algum. Dá para consultar. Peraí, Luísa, tu pode até consultar ali nos composteiros do Brasil, no mapa, né? Até se tem alguém aí perto de ti para te conseguir algumas minhocas para tu começar, né? E para te dar esse start daí, né? Tem bastante gente para te dar esse apoio daí. Que legal. Bom, pessoal, mas eu acho que é isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar, senão a gente pode encerrar aqui. Certinho, então. Agradeço de coração, hein, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês e passar um pouquinho dessa minha experiência, do meu conhecimento para vocês aí. Ah, sim, pessoal. Lembrando que amanhã tem mais uma capacitação para a gente ver sobre larga escala, né? A gente viu ali sobre compostagem termofílica, né? Vamos ver como é que são as leiras gigantescas daí, né?
como é que o pessoal age com maquinários e tudo, né? Então vai ser muito legal. Que bacana. Então tá, pessoal. Agradeço aí de coração aí. Até mais aí. Qualquer coisa, tem meus contatos ali também. Tchau, pessoal.